Obrigada. Manda brasa, Max. Muito bem. Senhoras e senhores, boa tarde. Inicia-se neste momento o seminário Criação Judicial do Direito e Segurança Jurídica. Aqui presentes virtualmente, Suas Excelências, os senhores Desembargador Federal Gregory Moreira de Moura, diretor da Escola de Magistratura do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, Murilo Stratz, advogado da União, doutor em Ciências Jurídicas pela Universidade do Minho e doutorando em Direito Público na Universidade de Bordeaux, mestre em Teorias Jurídicas Contemporâneas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduado em Direito Público pela Universidade de Brasília e graduado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, coordenador acadêmico na Escola da Advocacia Geral da União do Rio de Janeiro, de Direito Processual e Métodos Alternativos de Solução de Conflitos, professor convidado dos cursos de pós-graduação Lato Sensu da Escola Central da AGU em Advocacia Pública e da UERJ, em Direito Processual Civil e em Advocacia Pública, membro associado do Instituto Brasileiro de Direito Processual, revisor parecerista ad hoc da Revista Eletrônica de Direito Processual, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Revista Brasileira de Arbitragem, RBA. Pesquisador junto ao Laboratório de Justiça JusLab, vinculado ao Centro de Investigação em Justiça e Governação da Universidade do Minho. Caio Augusto Souza Lara, pró-reitor de pesquisa da Escola Superior Dom Helder Câmara, graduado, mestre e doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, residência pós-doutoral no Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG, CAP7, membro da diretoria do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, CONPED desde 2014, conselheiro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos do Estado de Minas Gerais, CONED-H, na cadeira destinada à Ordem dos Advogados do Brasil. Advogado, membro da Comissão de Direito e Inteligência Artificial da Seção Minas Gerais da Ordem dos Advogados do Brasil, membro da Mensa, Sociedade Internacional de Alto QI, Superdotação e Altas Habilidades. A Escola de Magistratura do Tribunal Regional Federal da 6ª Região agradece a presença virtual de Suas Excelências, as senhoras e os senhores, magistrados, membros do Ministério Público, procuradores, advogados, servidores, operadores do direito, estagiários que nos acompanham por essa transmissão pelo Teams. O seminário Criação Judicial do Direito e Segurança Jurídica tem como intenção o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos participantes na criação judicial do direito e a segurança jurídica, abordando o papel do judiciário na conformação de normas. Para a abertura, convidamos a fazer uso da palavra o desembargador federal Gregory Moreira de Moura. Com a palavra, doutor. Queria saudar a todos e a todas que estão nos acompanhando aqui pelo sistema, pelo Microsoft. É um prazer, mais uma vez, estar com vocês, dar as boas-vindas a todos vocês, especialmente aos nossos ilustres palestrantes do dia, o doutor Murilo e ao doutor Caio, devidamente apresentados. Agradeço a vossas excelências o tempo que está nos dispensando em compartilhar o conhecimento de um tema tão interessante para o judiciário brasileiro. Na realidade, a ideia de construir esse evento veio a partir do dia que eu recebi o livro do meu querido amigo Dr. Murilo, Declínio do Estado de Direito e Ascensão do Estado de Justiça. Proposições normativas ainda vinculam o ato de julgar. Que é, na realidade, o livro dele é uma proposta interessante, combinada com um desabafo. E que é um desabafo, como que eu vou dizer? Um desabafo
com sentido, tendo em vista que eu ainda disse no evento de constitucionalismo há poucos dias atrás que fizemos, que nós tivemos um protagonismo muito grande do poder legislativo pós-Revolução Francesa, principalmente a partir da segunda fase da Revolução Francesa. Depois, no século XX, né, tivemos um protagonismo do poder executivo, muitas vezes, se é que podemos chamar de poder executivo através de ditaduras. E hoje nós estamos aí com o protagonismo do judiciário, tendo em vista que o poder não tem vácuo. E a sensação que a gente tem é que, em algum momento da história, o legislativo e o executivo deixaram um vácuo de poder em algum momento e isso foi ocupado, ou sendo ocupado, pelo judiciário. E nós estamos com um desafio muito grande aí nos próximos tempos, e eu acredito que a regulamentação não vai vir tão cedo, que é em relação à própria questão da inteligência artificial, e eu brinco que acaba que o judiciário é que vai ter que decidir todos os problemas que vão surgir a partir da tecnologia, como já fez em outros casos, por falta de regulamentação. Temos hoje um processo debatido muito grandemente no judiciário, aqui na nossa turma, já tivemos casos julgados, e agora tivemos até fiz uma advocacy aqui com os médicos, com as pessoas envolvidas, que é o caso da cannabis. O salvo-conduto para cannabis. Né? E a minha posição em relação a isso vai muito de acordo com o que o Murilo propõe, que é, resumindo para quem é aluno, cada um no seu quadrado. Então, a minha posição em relação a isso é dizer, isso é voto já público, né? Então não estou antecipando nenhum voto em nada, de que o judiciário não tem que regular quantidade de drogas, se pode fazer chá, se não pode, se pode importar semente, se não pode. Isso é um problema de política sanitária, né? E quem tem que fazer isso é a Anvisa, os órgãos do Poder Executivo. Mas como não faz, e demora demais a fazer, as pessoas batem ao judiciário para defender o seu direito à saúde. Então, é um tema muito alvissareiro. O Murilo, ele é até muito claro no livro dele, quando ele fala desse expansionismo judicial, né? E ele propõe uma limitação muito interessante, principalmente na análise dos argumentos extrajurídicos, para que se tenha uma visão muito mais focada e limitada no poder normativo do próprio judiciário, ou seja, das normas jurídicas que atuam no judiciário. Então, sem mais, já falei muito, né? Sem mais falas sobre o tema, já que não sou especialista, quero ouvir os especialistas. Então, já agradecendo a presença de todos, passo diretamente a palavra ao doutor Murilo para as suas considerações. Muito obrigado, desembargador Gregory. Agradeço, né, a Escola da Magistratura da 6ª Região, em nome do desembargador Gregory, por esse honroso convite. E é um prazer a gente, né, tá trocando ideias aqui. Eu vou aprender muito também com os professores Caio e a professora Francine. Depois dessa introdução perfeita que o desembargador Gregory fez do meu livro, realmente a tônica do livro foi contribuir para um judiciário mais afinado ou mais aderente ao protoprincípio da segurança jurídica, né? Segurança jurídica é um tema vastíssimo, só o professor Humberto Ávila escreveu um tratado de 800 páginas só sobre segurança jurídica, né? Então, obviamente, que eu não vou explicar aqui muito sobre segurança jurídica, a gente vai partir do pressuposto de que as pessoas, né, que os nossos ouvintes já tenham uma noção do que é segurança jurídica, mas, assim, o que me levou a enveredar por esse estudo, né, foi a prática. Eu fui uma pessoa que fui fazer mestrado, eu já tinha 10 anos de agir. Então, quando a gente tinha que recorrer de uma decisão de tribunal, tinha que tentar levar aquela decisão para as cortes superiores, o STJ e o STF, nós tínhamos uma certa dificuldade
e ainda temos, quando aquela violação a um dispositivo de lei ela não é clara, ela não é uma violação frontal, porque ou não houve pré-questionamento, ou o tribunal simplesmente não diz que está tratando daquela lei, ou ele nem menciona a norma que é a origem daquela lei. Então, fica difícil, muitas vezes, dizer assim, olha, foi negada a vigência à lei tal, ou foi violado o dispositivo da lei tal. É muito difícil, porque simplesmente uma lei que era incidente na espécie, muitas vezes não era aplicada, porque o juiz, ou o desembargador, ou a turma, entendia que aquela lei ela era injusta, né? Se fazia um juízo de mérito daquela lei e não era um juízo de constitucionalidade. Tanto isso foi acontecendo ao longo do tempo que o Supremo Tribunal Federal teve que editar aquele enunciado vinculante número 10, a súmula vinculante do Supremo, dizendo que quando uma lei ela não é aplicada no caso, ela tem que ser declarada inconstitucional, isso pelo órgão especial ou pelo plenário dos tribunais, né? Respeitando o princípio da reserva da cláusula de plenário, do artigo 97 da Constituição, e dando oportunidade para que a AGU, pelo menos, possa defender aquela lei, né? A gente sabe que a AGU ela é a curadora da legalidade. O texto constitucional colocou a AGU como uma entidade, uma instituição que tem que defender a legalidade dos atos normativos emanados do Poder Legislativo Federal, né? Então, muitas vezes, essa defesa não é feita quando já há precedentes sólidos do Supremo ou quando realmente aquela norma estadual invade uma competência federal. Mas, em outras hipóteses, deve sim ser defendida essa lei, porque a lei ela tem uma importância na segurança jurídica, ela tem uma importância muito grande para o Estado de Direito, independentemente de qual modelo de Estado de Direito a gente estiver falando, né? Tanto no modelo inglês, o modelo francês, o modelo alemão, existe um núcleo, né, que faz com que esse Estado de Direito mínimo ele seja comungado, ele seja compartilhado em vários ordenamentos jurídicos. Muitas vezes, até um ordenamento jurídico injusto, ele pode ser considerado um ordenamento jurídico que preza pelo rule of law, que preza pela legalidade e pelo Estado de Direito, né? Como que eu vi isso assim, a partir um pouco de fora, né, do Brasil, analisando essa questão num plano um pouco mais macro. Existe uma organização internacional, aquela World Justice Project, que faz um ranking todo ano sobre o nível de aderência ao rule of law dos países. Então, são várias categorias: justiça criminal, justiça civil, execução, que é o enforcement, né, a execução dos julgados. E o Brasil está localizado, a posição do Brasil, isso é um dado assim, né, que causa perplexidade. Ele está colocado na vexatória 120ª posição entre 142 países pesquisados. Então, o Brasil está atrás do Congo, está atrás de Níger, está atrás da Jamaica, né, a Argentina, mesmo com aquela crise toda que teve na Argentina e está tendo ainda, a Guiana, o Suriname, Gabão, até mesmo a Ucrânia, no ranking do ano passado, de 2023, em plena guerra, sendo invadida pela Rússia. E quando eu morei na França e estava fazendo meu doutorado lá, eu tinha colegas, eu tinha amigos lá na minha cidadezinha que eram imigrantes da Ucrânia, porque caía bomba mesmo no jardim da casa. Eles tinham que fugir, só que o governo ucraniano ainda proibia. Homens não podiam sair do país, eles tinham que sair fugidos, realmente, pela crise humanitária. Mas na categoria ordem e segurança, e aqui também entra a questão da segurança jurídica, o Brasil ficou atrás até mesmo da Ucrânia em guerra. Então, acho que esse é um dado assim assustador. E se a gente for olhar a evolução do Brasil de 2017, 2015 até agora, a gente vai ver que em 2015 o Brasil estava em 75º nesse ranking, né? 2016 manteve essa posição. Em 2017 e 2018 já baixou para o 83º no ranking,
né? E depois, em 2019, foi para 95º, 95. Em 2020, foi para a 100ª posição. 2021, 101ª. 2022, 108ª. E agora, 2023, a 120ª posição desse ranking. Claro que os números não falam por si sós, né? Eles têm que ser contextualizados, mas eu acho um dado importante para a gente levar em consideração, né? Segurança jurídica, se eu for falar teoria do Canotilho, a gente for falar da professora Judite, né, do Pérez Lúnio, espanhol, e vários outros que escreveram sobre isso, a gente pode dividir a segurança jurídica em basicamente duas dimensões, né? A objetiva e a subjetiva. Subjetiva, ela tem muito a ver com a proteção da confiança, né? Então, envolve a calculabilidade, a previsibilidade, saber o que vai acontecer se eu abrir um determinado negócio, saber o que vai acontecer se eu importar uma semente de cannabis, como o teu desembargador Gregory estava falando, quer dizer, qual é a regra que está em vigor atualmente, né? Então, muito a visão do cidadão em relação ao que ele pode esperar do Estado diante de um comportamento dele, né? Para que uma regra não seja criada ex post facto. Eu acho que isso é a questão principal. O direito ele é feito para ele ter uma eficácia proativa, prospectiva. Ele tem uma eficácia para frente. Ele não pode ter uma eficácia ex tunc, uma eficácia retroativa. Então, toda vez que um juiz ou mesmo qualquer aplicador do direito em âmbito administrativo cria uma regra a posteriori do fato, né? Cria uma regra e aplica ex post fato, aplica para um fato que aconteceu anteriormente, isso gera uma quebra de confiança enorme no cidadão. Isso gera um sentimento de insegurança, né? Então, não estou falando nem da segurança na dimensão objetiva, que envolve estabilidade, envolve segurança de orientação e realização do direito, mas estou falando até do ponto de vista do cidadão, né? Do ponto de vista subjetivo. Então, é uma questão muito delicada e, sobretudo, quando a gente analisa a situação de aleatoriedade, o sentimento de aleatoriedade que o cidadão pelo qual o cidadão passa toda vez que ele procura o judiciário. Porque muitas vezes ele está numa situação idêntica ao do seu vizinho, uma questão de IPTU, por exemplo, uma base de cálculo, ou uma CONFINS, ou um PIS, um PASEP, qualquer questão tributária ou questão de consumidor, dos mais variados ramos, ele está numa situação, recebe um veredito. O vizinho dele está na situação idêntica, recebe um veredito completamente diferente, só porque o processo do vizinho caiu em outra vara. Então, quer dizer, o que vai determinar o direito aplicável é o sistema aleatório em que vara que aquele processo cai? Essa é a questão que nós temos que nos colocar. Porque se o princípio da legalidade ele é uma garantia da isonomia, ele é uma garantia do Estado de Direito, ele é uma garantia até mesmo do sistema republicano, todos serem tratados igualmente perante a lei, né, e desigualmente na medida em que se desigualam. Agora, o problema é que uma lei que é igual para todos, a aplicação dela, muitas vezes, não é. Ela é completamente diferente, porque, muitas vezes, se faz um discurso de fundamentação que era para ter sido feito lá no Congresso Nacional. E, muitas vezes, se pega aquela lei que se considera injusta e se interpreta aquela lei como se ela fosse editada pelo órgão julgador. Então, esse é o mote principal assim das minhas observações e da crítica que eu faço ao longo do livro, porque, obviamente, que a gente não prega um retorno à escola da exegese, obviamente que aqui não se está evocando Montesquieu, em que só existiam normas gerais, né? Para o Montesquieu só existiam normas gerais. Para o Kelsen existem normas gerais e normas individuais, porque é só a partir da concretização daquele comando normativo geral é que a gente tem uma norma para o caso concreto, né? Então, como que fica essa questão? Normas gerais e normas individuais. As normas individuais, elas
Essa passagem da norma geral para a norma individual, né, chamada por McCormick de salto ou transformação, ela é uma passagem que, obviamente, que ela não vai reproduzir ipsis literis do que estava na norma geral, até porque não era bem uma norma geral, era uma previsão. A norma ela nasce no caso concreto, de acordo até com a teoria do Frederick Miller. Né? Existe um programa normativo, mas existe um domínio normativo. O programa normativo ele é a pontinha do iceberg do domínio normativo. São muitas questões que devem ser levadas em consideração e então, só existiriam normas jurídicas individuais. Né? O problema disso é que nunca se sabe se essa regra está sendo feita da cabeça do juiz ou porque se entendeu que aquela norma era injusta ou porque o juiz entende que, na verdade, o que decide a questão são os fatos. Né? E aí vem a questão do auditório universal, né? E a separação acústica, né? A acoustic separation, aquela tese em que, segundo a qual a legalidade só vale para a população em geral. Para o juiz, o que vale são os fatos. Só os fatos é que valem, porque os fatos é que vão dizer o direito para aquele caso concreto. Uma previsão genérica, uma previsão abstrata e geral, ela não teria como trazer uma solução justa para aquela hipótese que não se repete em nenhuma outra situação. Aquela hipótese ela é incomparável com outras. Cada caso é um caso. Então, aquele caso que vai ser analisado, ele vai ser só a partir dos fatos. Então, refuto essa tese de que dos fatos nasceria direito, justamente me amparando no princípio de Hume, que o próprio Dworkin desenvolveu muito bem, né? De que são grandezas diferentes, fatos e direito são grandezas diferentes. Tanto é que muitas vezes o Supremo utiliza ensinamentos de direito comparado ou regras de outros países. Isso entra na discussão não como direito, mas isso entra como fato, porque aquilo não era direito aplicável no nosso país. Aquilo entra como fato. Né? Só que dos fatos não nascem direito. Esse que é o problema, porque a natureza filosófica entre o fato e entre um dever ser, que é o direito, ou que é uma norma moral, ou qualquer questão deontológica, esse dever ser, ele não se confunde, a natureza dele não se confunde com a natureza do ser. Né? E fica difícil, se cada vez que a gente apelar só para o caso concreto, não vai mais existir nenhum tipo de previsibilidade, não vai mais existir nenhum tipo de legalidade. E a gente sabe que a lei ela é a garantia da liberdade. A lei é a garantia da liberdade. A legalidade ela é uma garantia da liberdade. Né? Graças à legalidade em que os negócios são feitos, graças à legalidade que o investidor coloca dinheiro num país, porque ele sabe que é um ambiente seguro. Se não houver respeito, né, a estándares básicos, a parâmetros básicos, a gente não tem como planejar a nossa vida civil, como planejar negócios, nem como saber como evitar até uma persecução penal. Eu lembro daquele caso, agora veio à mente, nem tinha me preparado para falar sobre isso, do Gerald Thomas, né, aquele teatrólogo, aquele diretor de teatro brasileiro, que no meio de uma vaia lá do espetáculo dele, ele mostrou a bunda, mostrou as nádegas, né, para a plateia, e respondeu criminalmente pelo crime de ato obsceno, porque é um tipo absolutamente vago, né? Praticar ato obsceno. Então, teve que o Supremo Tribunal Federal caçar trancar esse inquérito, né? Trancou o inquérito da investigação, porque o público que vai numa peça de teatro do Gerald Thomas não se sentiu aviltado por ver as nádegas, por mais feias que elas fossem, do diretor de teatro. Né? Então, quer dizer, até onde que o direito penal pode ir? Agora, a discussão, por isso que a gente tem muita coisa para discutir sobre esse tema. A questão não é nem das normas penais em branco, a questão não é cláusulas gerais, a questão não é sobre conceitos jurídicos indeterminados. Eu estou falando, muitas vezes, de normas que prevêem um prazo. Normas
que são bem claras sobre qual é a norma que se pode aurir dali. Claro que tem aquelas normas que o próprio Herbert Hart fala, proibido veículos no parque, dá dúvida se bicicleta é veículo, carro todo mundo sabe que não vai poder entrar no parque, né? Mas óbvio que a gente tem que analisar todo o contexto histórico, todo o contexto social. Proibido trajes de banho, né? Traje de banho, então quer dizer, hoje em dia, traje de que seria traje de banho? Se a gente olhar essa proibição na época dos anos 50, que não podia, tinha que usar uma calça comprida, né? Então hoje, obviamente que tudo exige um contexto, tudo exige um contexto, uma contextualização. Não é contra isso que eu estou me colocando. Eu estou me colocando em algumas normas, por exemplo, a prisão, o juiz deve, a cada 3 meses, comunicar, fundamentar pela manutenção da prisão. Isso foi uma norma que veio lá no pacote anticrime, em 2019. Não é? O juiz, eles decretavam uma preventiva e aquele processo, o cara ficava 10 anos preventivamente. Não tinha condenação, ele ficava 10 anos preso preventivamente. E aí o pacote anticrime falou, não, olha, foi assinado um tratado sobre Estado de Direito, nós estamos com as prisões lotadas, o juiz tem que fundamentar, a cada 3 meses. Aí o juiz não fundamenta, sob pena da prisão tornar-se ilegal. Então, é um relaxamento de prisão imediato. Aí o Supremo interpretou a sua norma e falou, não, para não colocar muita gente na cadeia, na rua, porque o Marco Aurélio soltou, na época, um traficante que caiu nessa regra, depois de 3 meses não foi fundamentada a manutenção da prisão dele, foi solto, né? O Supremo falou, não, calma lá. Aí o juiz tem que ser avisado. O tribunal, o paciente impetra um habeas corpus no tribunal, o tribunal avisa para o juiz, vai lá, fundamenta. Ou seja, reformácio impégios, né? Usando um recurso da defesa para piorar a situação do réu, né? Então, quer dizer, esse tipo de gambiarra, isso é uma gambiarra jurídica, né? É complicado, porque isso ofende direitos e garantias individuais, isso ofende o devido processo legal, né? Isso ofende o Estado de Direito, em última análise. Eu gosto muito do professor Juan Garcia Amado, né, professor espanhol, que ele traz exemplos assim que muito interessantes, né, sobre como que muitas vezes um juiz que ele é cognitivista moral, né, ele quer fazer uma sentença justa, passando por cima de uma lei que é clara, né? Então ele coloca argumentos de ordem moral, argumentos de ordem até religiosa, em questões de aborto e tudo mais, que a gente sabe, né? Para passar por cima de uma norma, sem declarar inconstitucional aquela norma. Que o mínimo que ele deveria fazer é ou declarar inconstitucional ou declarar inconvencional, né? Anticonvencional, que ofende alguma convenção internacional. Agora, dizer assim, não estou aplicando essa norma porque eu não achei ela maneira, não achei ela justa. Então, o professor Garcia Amado, ele dá o exemplo, até já vou tentar, está acelerando aqui, tá, pessoal? Às vezes, quem é leigo nesse assunto pode estar boiando um pouco, né? Porque realmente eu estou dando uma espremida que eu tenho muita coisa para falar e não vou falar nem 1% aqui, a gente vai ter que marcar outros seminários. Mas tem um exemplo interessante que ele dá de um caso espanhol em que uma norma de condomínio, uma convenção de condomínio, que é lei para os condôminos, porque o Código Civil estabelece a norma de condomínio, a convenção de condomínio é lei entre os condôminos. Então, uma convenção de condomínio proíbe o quê? Proíbe um aquecedor fora da sua casa. Os aquecedores, quem quiser instalar aquecedor, que instale dentro de casa, porque o espaço comum ele é pequeno. Então, para as pessoas poderem, né, se locomover no condomínio sem trombar com um aquecedor no meio do espaço comum, elas devem respeitar essa norma do condomínio. Aí o que acontece? A pessoa entra com uma ação na justiça e fala assim, olha, seu juiz, eu sei que a convenção proíbe aquecedor fora do apartamento, o aquecedor tem que ser dentro do apartamento.
Só que o problema, excelência, é que a minha família é muito numerosa, porque eu sou pobre, eu sou muito numerosa, e aqui na Espanha, no inverno, faz muito frio, e se eu colocar um aquecedor dentro de casa, meus filhos não têm espaço para dormir. Então, entra em questão a questão da proteção do menor, né, do maior interesse do menor, da criança. Entra em questão o direito à saúde, que é um direito constitucional. Entra em questão o princípio, que é o super trunfo argumentativo, que todos adoram, que é a dignidade da pessoa humana, pelo fato de não ter condições dignas de morar dentro do apartamento superlotado, com menos espaço ainda causado pelo aquecedor. Né? Então, entra em questão o direito à moradia, porque meus filhos vão morar onde? Nós somos pobres, nós somos em 10 aqui dentro, temos que botar um aquecedor dentro do apartamento e não fora. E aí, com base em uma argumentação dessa, o juiz concede a tutela e fala, não, realmente esse apartamento pode deixar o aquecedor dentro e não fora. Então, já numa decisão só, já violou o princípio da legalidade, o princípio da isonomia, o pacta sunt servanda, que não vale mais nada, né? Porque é uma convenção, então os condôminos estão de acordo em relação àquilo. Esse tipo de questão é muito complicado. Isso aí a gente não pode naturalizar isso. Ah, mas então isso aí é muito positivista, Murilo. Você acha que a lei traz tudo? Não, não é que a lei traga tudo. Mas a lei, ela diz alguma coisa e a interpretação não pode simplesmente desconsiderar o que a lei falou. Eu não estou adotando uma corrente do literalismo radical, como a Tecla Mazda, aquela italiana, Tecla Mazzaredzi, interpretação literal, juristas e linguistas frente a frente. Ela divide, né, entre os literalistas radicais, os antiliteralistas radicais, os antiliteralistas moderados e os literalistas moderados. Eu acho que eu me enquadraria no literalista moderado. Por quê? Não se pode desconsiderar uma palavra da lei como se ela não fosse nada, como se ela não tivesse nenhuma carga semântica, como se ela fosse um vácuo jurídico, como se ela fosse um nada. Né? Até eu gosto do Humberto Eco, porque ele é um hermeneuta, e a gente vai para a hermenêutica, não, porque a hermenêutica a gente nunca tem como saber o que texto vai dar. Texto é texto, norma é norma, eu concordo. Não sou filiado à escola da exegese, que confundia texto e norma. É óbvio que o texto é uma coisa e a norma é outra. Né? O texto deve ser confrontado com todo o domínio normativo, com toda a realidade, porque ele é apenas uma parte do programa normativo. E aí sim a gente vai ver a norma que vai valer para a espécie. Agora, desconsiderar totalmente que o texto impõe constrangimentos substantivos, que o texto interpretado ele impõe restrições aos seus intérpretes, né? Que existe uma coerência semântica dentro do texto interpretado, que existe um objetivo do texto e não só o objetivo do intérprete. Muitas vezes a gente acha que só existe o objetivo do intérprete. Então, se eu sou intérprete, eu tenho as maiores das boas intenções, eu vou fazer justiça. Né? Então, o direito sendo visto como sempre um fim, e não como um meio. O direito não vem para resguardar a estabilidade, ele vem para operar modificações, e muitas vezes para surpreender as partes dos jurisdicionados com regra que não foi aurida do sistema. Não constava nem de maneira latente, nem em estado potencial, como o Ratcher falava. Nada. Aquela regra veio da cabeça do juiz. Né? Então, o texto, ele sim deve ser parâmetro para a decisão judicial. Né? O texto, ele constitui limites à interpretação. Ele constitui limites à interpretação. Ele não pode simplesmente dizer assim, eu faço uma ponderação, aí pega a teoria do Alex, né, do balancing, e não usa nenhuma fórmula matemática daquelas que já vou encerrar aqui, Max, não usa nenhuma fórmula daquelas que o Alex tanto elaborou, né, para conseguir controlar um pouco esse discricionarismo, né, esse principiologismo judicial,
e esquece que as normas, elas são, sim, constrangimentos, né? Então, dos modelos decisórios, para encerrar, até é interessante uma palestra que eu vi da professora Patrícia Perrone, ela falou, a gente pode dividir os modelos decisórios em basicamente 3. O legalista, né, que é jurídico estrito sensu, que é um normativo puro, o teológico, em que o juiz ele coloca a sua ideologia, a sua moral de plantão, né, para modificar o mundo, e o modelo estratégico, em que existem elementos institucionais, levado em conta a opinião pública, são levados em conta vários aspectos que circunscrevem a tomada de decisão judicial. Então, a gente pode até depois, com base nesse terceiro modelo, para a questão dos diálogos institucionais e tudo mais, que essa também é uma parte que eu também trato que é interessante. Então, eu encerro aqui a minha participação. Desculpa, viu, Max? Eu acho que deu meia hora, pelo que eu vi no meu relógio, comecei 4h10, né? Isso, assim, perfeito, doutor. Eu devolvo a palavra aí para o desembargador Greco. Muito obrigado, viu? Agradecemos o pronunciamento. Eu convido a fazer uso da palavra o doutor Caio Augusto Souza Lara. Bom, boa tarde todas, todos. Em primeiro lugar, queria cumprimentar meu colega de doutorado na Faculdade de Direito da UFMG, no programa de pós-graduação CAP7, o desembargador federal Gregory Moura. Tive a oportunidade de ser colega dele na disciplina da professora Miraci Gustin. Que privilégio que tivemos, né, Gregory, de estudar metodologia com a maior metodóloga do Brasil, né? É um prazer enorme estar aqui na sua presença ainda que virtual e colaborar com a Escola Judicial, muito bem, né, conduzida por Vossa Excelência. Depois, né, da bela palestra do Murilo, que está aqui falando do livro dele. Cumprimento, viu, Murilo, pelo livro. Quero muito, né, acessar o conteúdo dele, essa discussão, né, da ordem do dia no direito, e nós teremos esse momento. E também queria convidá-lo, né, para quando estiver aqui em Belo Horizonte, ou quiser vir, para participar das atividades lá da Dom Helder. Também preciso cumprimentar minha amiga professora, uma das grandes professoras que nós temos na Dom Helder, Escola Superior Dom Helder Câmara, professora Francine Figueiredo, minha amiga de ideias e ideais há mais de 10 anos, né, com quem eu aprendi muitas lições de direito constitucional. Prazer, viu, Francine, estar aqui. E queria também registrar a presença dos nossos muitos alunos que atenderam ao chamado para estarem aqui presentes. Ai, gente, eu vou cometer alguma indelicadeza se eu esquecer alguém, mas eu preciso fazer o registro aqui, porque tem doutorandos, mestrandos, graduandos, né? Ana Luísa Teixeira, graduanda, está aqui. A Andréia, nossa doutoranda. Caramba, muita gente bacana. A Danila, minha orientanda de mestrado, está fazendo uma pesquisa lindíssima sobre o direito das mulheres com câncer de mama. É um tema assim, extraordinário que a Danila está desenvolvendo, está aqui presente, nos prestigiando. A minha primeira doutoranda, né, a Fabiane, está aqui também. Nossa, gente, dentre muitos outros, né, colegas, a Kenny, nossa egressa, lá do mestrado. Estou vendo aqui a Sofia Uber, né, uma das graduandas com o maior perfil de pesquisadora lá da Dom Helder. Então, assim, e me perdoe, viu, gente, se eu pulei alguém aqui na lista, porque, de fato, né, estou muito feliz de estar em casa. Então, doutor Gregory, eu vou me permitir simplificar um pouco a linguagem, porque estamos na presença de muitos graduandos também, sem comprometer substancialmente a precisão técnica. A ordem aqui, né, da minha exposição, nesses 30 minutos que terei, é a seguinte: vou fazer alguns conceitos importantes, né, fazer alguns alinhamentos, e depois vou fazer uma progressão histórica sobre a relação, né, entre os poderes. Vamos falar um pouquinho do protagonismo do judiciário. Vou abordar alguns casos reais e recentes, né, do Supremo Tribunal Federal, para que a gente possa, né, crescer juntos aqui. E vou procurar também não repetir as reflexões do Murilo, que muito bem,
né, já antecipou o tema. Então, meus caros ouvintes, a criação judicial do direito refere-se, antes de mais nada, ao papel do Poder Judiciário na interpretação de leis e na extensão de normas quando a legislação não é clara ou adequada para regular os novos contextos sociais. O Murilo até falou do Bobbio, né? Na época, o Norberto Bobbio, um dos maiores juristas da história, tinha até um projeto, né, de desenvolver a linguagem de tal modo que a linguagem prevesse todas as situações na norma, né? Claro que esse projeto fracassou, ele mesmo, como grande teórico, abandonou essa ideia, né, em pouco tempo, né? Nos últimos anos, né, o Judiciário brasileiro, especialmente o Supremo Tribunal Federal, tem desempenhado um papel proeminente na construção dos direitos, direitos muito na linha de conquistas progressistas, principalmente no âmbito dos costumes. Vamos falar disso aqui, né? A questão da união homoafetiva, a questão da regulação da maconha, não vou chamar de descriminalização, porque deixaram muito claro na decisão do Supremo, né, que não é legalizar a maconha, né, é estabelecer algumas regras relacionadas ao tema, e, né, o Supremo tem esse papel proeminente, né, o que gera discussões sobre o ativismo judicial e os impactos na segurança jurídica. Então, a segurança jurídica, para alinhar aqui com os meus alunos, especialmente os da graduação, é um princípio essencial do Estado de Direito, garantindo que os indivíduos possam confiar na estabilidade e na previsibilidade das decisões judiciais. Um judiciário que muda todo momento de opinião não é um judiciário bom, né? A previsibilidade, na medida do possível, das decisões judiciais é um componente essencial de um Estado democrático de direito, né? Então, no contexto constitucional brasileiro, a segurança jurídica está interligada ao devido processo legal, à igualdade, à dignidade da pessoa humana, sendo constantemente desafiada por mudanças jurisprudenciais e pela atuação judicial em áreas complexas e sensíveis. Vou trazer aqui, por exemplo, né, a questão da mudança de entendimento do próprio Supremo em relação à prisão de segunda instância, né? Alguns sociólogos dizem que o Supremo Tribunal Federal mudou de posição de acordo com o perfil do réu. Quando era um ex-presidente da República, mudava a jurisprudência, depois figurava, pode ter prisão em segunda instância, não pode ter prisão em segunda instância, e isso não fez bem para o país, né? Num contexto tumultuado que foi ali, né, de queda, de impeachment de uma presidente da República e eleições, né, em 2018. Foi um período muito tumultuado, né, que o Supremo Tribunal Federal adquiriu um protagonismo, né, muito grande na sociedade brasileira. Praticamente metade do Jornal Nacional era Supremo Tribunal Federal, né, como os ministros estavam votando. Acho que é bom falar um pouco disso, né? Outros sociólogos também falam que, estou citando aqui, Boaventura e outros, que a TV Justiça não fez bem ao Supremo, né? Os julgamentos ao vivo, a superexposição dos ministros virando superestrelas, né, de telejornais, isso também não fez bem à República. Se você colocar em contraste, por exemplo, como funciona a Suprema Corte italiana, né? A Suprema Corte na Itália, né, muitas vezes eles entram numa sala fechada, não tem transmissão e saem de lá com o veredito da corte. Mal se sabe como votaram os ministros. E aqui no Brasil, né, uma crítica recorrente no constitucionalismo, que os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal funcionam como 11 ilhas individuais de jurisdição, né? Então, esse é outro ponto para a gente refletir. Sobre a questão do ativismo judicial, né, ainda na parte aqui de definição, ele ocorre quando os tribunais, especialmente o Supremo, tomam decisões que, em certos casos, podem ser vistas como uma invasão das competências do legislativo ou do executivo. Aqui cabe a grande pergunta, talvez, desse tema, né? Num Estado democrático de direito, qual poder fala por último sobre os grandes assuntos nacionais? Numa perspectiva mais clássica,
né, caberia ao Poder Legislativo dessa palavra, ao estabelecer as normas gerais e abstratas para todos os poderes respeitarem, inclusive toda a sociedade, né? Mas essa não é a teoria mais moderna, né? O Murilo até mencionou no final da exposição dele a teoria dos diálogos institucionais, né? Tem um jurista americano, o Carl Susten, que ele fala muito bem disso, e nós podemos visualizar essa teoria dos diálogos institucionais, por exemplo, na questão do marco temporal das terras indígenas no Brasil. Que confusão tá esse assunto de marco temporal no Brasil. Para quem está chegando agora no tema, né, o Supremo Tribunal Federal foi provocado, né, para se manifestar se os indígenas poderiam requerer a demarcação de suas terras só aquelas que eles ocupavam antes da Constituição de 88, antes de 5 de outubro de 88. E assim o Supremo decidiu que esse marco temporal, essa teoria não teria validade jurídica, não foi contemplado. Aí o que o Congresso fez logo a seguir? Né? O Congresso fez uma lei, a lei do marco temporal. O Congresso entrou em choque com o Supremo. E o Supremo hoje, o que está fazendo? Uma notícia de hoje que eu li no site do Supremo. Né? O Gilmar Mendes está fazendo, né, uma conciliação entre ruralistas e indígenas sobre a lei do marco temporal, ou seja, né, o assunto está longe de terminar, uma guerra flagrante entre os poderes, né? É óbvio que essa lei tem muitos pontos, né, para se arguir a inconstitucionalidade, né? Essa questão indígena é muito sensível no Brasil. Por outro lado, temos um Congresso flagrantemente também ruralista, né? Então, quem dará a palavra final sobre a questão do marco temporal indígena? Né? Segundo Carl Susten e a teoria dos diálogos institucionais, não caberia a um poder apenas, né, decidir as grandes questões nacionais. Né? Vamos ver como é que o Gilmar Mendes, que é o relator, se comportará, né, nos atos seguintes desse julgamento. Né? Então, superada essa parte, né, de definir o ativismo judicial, que é a segurança jurídica, né, fazer essa breve introdução, eu queria dizer também, né, para os meus alunos em especial, que estão se aproximando do tema, que a concentração de poder na mão de uma pessoa só ou de um grupo é algo muito perverso para qualquer sociedade. Isso os atenienses sabiam disso, os gregos sabiam disso, né? Os romanos. Basta lembrar, né? No dia 18 de julho de 64 depois de Cristo, eu até peguei essa data, né, para ter a precisão histórica aqui. Nero teria mandado colocar fogo a Roma, que ele queria construir uma nova cidade palaciana. Então, não gosto da cidade, vou tacar fogo na cidade. Né? Então, os antigos sabiam muito bem disso, que concentrar o poder de legislar, o poder de executar, o poder, né, de julgar as infrações à norma na mão de poucas pessoas, isso dá muito ruim para qualquer sociedade. Né? Muitos autores falaram disso. Na Idade Média tinha o Marcílio de Passes, depois veio o próprio Maquiavel falou disso, mas quem ganhou a fama e descreveu em detalhes, né, foi o Montesquieu, que o Murilo já também falou um pouquinho dele, né, sobre a natureza da norma para o Montesquieu. Mas vamos falar da parte boa do Montesquieu, né, Murilo? Montesquieu falava só o poder freia o poder. Então, o mesmo grupo, né, de homens não poderia exercer as três funções, por isso que as três funções foram divididas, né? E é bom falar para os alunos, muitos me perguntam assim, na aula de poder legislativo, Caio, por que que o legislativo é dividido em duas casas? Por que que tem Senado e Câmara? Não é? É porque o poder legislativo é tão forte, mas tão forte, que ele tem que ser quebrado em dois. Né? Então, o poder de se gerar, a função do Estado, que produz normas gerais e abstratas, é tão forte que ela tem que ser quebrada em duas turmas dentro de um mesmo poder. É para desconcentrar o poder mesmo, né? E o Montesquieu já sabia disso, né, os ingleses também, depois das revoluções burguesas, né, na separação de Câmara dos Lords, Câmaras dos Comuns, né,
consolidação da supremacia do parlamento como um elemento essencial do constitucionalismo inglês, né, essa ideia ficou bem solidificada, né? Os americanos copiaram essa separação, Senado, Câmara dos Representantes, e nós, brasileiros, na segunda Constituição, a Constituição Republicana, copiamos, né, os americanos em Senado e Câmara dos Deputados. Estou dizendo tudo isso porque é preciso se compreender essa ascensão do poder judiciário enquanto poder proeminente da sociedade. Isso não é algo necessariamente recente. A gente tem alguns elementos históricos aqui para refletir. Um caso muito importante, eu tenho que falar dele aqui, é o caso 3 do julgamento de Nuremberg, em 1947, na Alemanha. Os alemães, né, estavam ali no centro da Segunda Guerra Mundial, em que morreram 60 a 70 milhões de pessoas, né? E promoveram né, genocídios, 6 milhões de judeus, ciganos, negros, pessoas com deficiências na Câmara de Gás. Mas um ponto interessante nos julgamentos que aconteceram, né, da cúpula nazista logo após a Segunda Guerra Mundial foram os argumentos de defesa dos juízes nazistas nesse julgamento do Nuremberg, no caso 3. Confrontado, né, com a acusação de que eles faziam parte de uma engrenagem de extermínio humano, crimes contra a humanidade, os juízes alemães nazistas responderam à acusação da seguinte maneira: nós só cumprimos a lei. A lei mandava aqui, ó, a lei me autorizava a mandar para o campo de concentração. A lei era assim. Então, naquele julgamento, ficou estabelecido com a condenação dos juízes nazistas que normas injustas não devem ser seguidas pelos juízes, né? Ou seja, o direito natural venceu o direito positivo. Essa é uma grande pergunta de filosofia jurídica, né? Talvez a maior delas. Juízes devem obedecer normas jurídicas injustas, ainda que venham, né, de um parlamento regularmente instituído? Essa é uma grande pergunta aqui sobre, né, o nosso tema central de criação do direito, né, pelo poder judiciário, pelos sistemas de justiça, né? O juiz ele tem que ser apenas um tecnocrata, repetidor de leis, né? O julgamento de Nuremberg e a experiência da Segunda Guerra diz que não, né? Diante de uma norma que viole princípios de justiça, no caso hoje, né, na acepção moderna, que viole a Constituição, né? Nos mecanismos de controle de constitucionalidade, os juízes podem declarar as normas inconstitucionais. Mas trazendo mais para contemporaneidade, ou um pouquinho antes, ali, estou falando de anos 90 para frente, o mundo assistiu na Itália, né, na Operação Mani Pulite, Mãos Limpas, nos anos 90, algo muito parecido com o que o Brasil vivenciou nos processos do Mensalão e nos processos da Lava Jato. Ou seja, promotores e juízes ganhando as manchetes dos jornais, aparecendo na primeira página, aparecendo no jornal principal do país, né? Só que qual que foi a consequência que os historiadores apontam, né? Que minha pesquisa também apontou. Quando o judiciário se arvora demais nesse protagonismo social, isso gerou tanto na Itália quanto no Brasil governos populistas de matriz autoritária. No caso da Itália foi o Silvio Berlusconi, né, o governo do Bunga Bunga, o presidente que abusava de menores de idade dentro do Palácio Presidencial italiano, e a Itália não ficou livre disso, né, até hoje lá a primeira-ministra Giorgia Meloni, que é de um partido de aspiração fascista, o que assusta muito, né, quem defende o Estado Democrático de Direito, nós democratas do mundo, né? E aqui no Brasil, a gente assistiu, né, em 2018, a eleição do Jair Bolsonaro. É claro que eu estou aqui numa palestra de direito, não de política, né, mas isso não me impede de relembrar o caráter, né, autoritário de várias ações do governo Bolsonaro.
Dito isto, esse ponto, né, de tensão entre os poderes na criação do direito, quem dá a palavra no direito, quem assume o protagonismo social, eu preciso falar de um ponto muito positivo, que quando o poder legislativo não avança em pautas progressistas de direitos humanos, quando ele apresenta um delay de atuação em relação ao que se tem no mundo, cabe mesmo ao judiciário tomar, né, as rédeas do processo. No caso da união homoafetiva, isso aconteceu no Brasil, né, ali pelos idos de 2011, alguns anos antes até do que a Suprema Corte Americana, tá? Mas o fato é que na Europa, vários países já tinham reconhecido, né, esses direitos, e aqui no Brasil, verdade seja dita, nem foi o judiciário o primeiro poder a reconhecer, foi o poder executivo lá no Itamaraty, quando um viúvo de um diplomata pediu, né, a pensão por morte. O Itamaraty administrativamente deferiu, né, esse pedido. O Poder Executivo foi o primeiro, né, a tomar frente, né, na questão da igualdade de direitos em caso de união homoafetiva, né? É, Analisando a composição do Congresso Nacional desde então, nos últimos anos, é fácil concluir que se a gente dependesse do legislativo, pessoas do mesmo sexo até hoje não poderiam se casar, né? Eu não tenho a menor dúvida disso, é, em relação a algumas posições conservadoras nos costumes que o Congresso tem tomado. Inclusive, eu queria falar sobre a questão da maconha, da cannabis, né? O Supremo definiu, né, alguns critérios objetivos, 40 gramas de maconha, 6 plantas, mas parece que o efeito backlash vai acontecer, né? Porque o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, capitaneou, né, uma proposta de emenda à Constituição, junto aos seus pares do Senado, de criminalizar qualquer ah, porte de qualquer quantidade de drogas, né? Então, é assim, os poderes não estão falando a mesma língua no que diz respeito, né, ao assunto da cannabis, né? A gente tem orientações muito distintas e o ponto aqui da palestra, né, e a segurança jurídica, né? Você, cidadão, pode plantar tranquilamente 6 pés de cannabis na sua casa ou não, né? A qualquer momento, a norma geral abstrata pode mudar, né, feita pelo Congresso Nacional. Lembrar também da briga entre os poderes que foi avaquejada, né? O Supremo Tribunal Federal, né, em pleno século XXI, teve que reconhecer os direitos dos animais ao não sofrimento. A vaquejada, para quem não conhece, né, uma prática lá do Nordeste, com toques medievais, se torcer o pescoço do bezerro, muitos morrendo, né, em plena arena, alguns arrancando o rabo, né, do bezerro. O cavaleiro ele tem que derrubar o bezerro em determinado tempo, e ele faz isso de diversas maneiras, ou quebrando o pescoço, ou arrancando o rabo com o bezerro vivo. Então, uma prática selvagem, né, que importa muito sofrimento animal. E o Supremo, né, iluminista, vanguardista que foi nesse caso, declarou essa norma que autorizava a vaquejada inconstitucional, né? Não pode a vaquejada. Fere o direito dos animais, direitos da natureza, né? E o que o Congresso Nacional fez depois, em efeito backlash, né? Deu troco e, não contente, colocaram na Constituição. Francine, como é que a gente explica isso para os nossos colegas professores do exterior? Né? Eu não consigo explicar isso para um constitucionalista português, para um amigo do exterior. É assim, né? É de cair o queixo que o Congresso Nacional Brasileiro colocou a vaquejada na Constituição Federal como um elemento da cultura brasileira. Então, ou seja, podemos continuar fazendo os animais sofrerem, né, como faziam, né, nos coliseus de Roma, aquela coisa sanguinária. Então, já caminhando para o final, né, queria dizer para vocês, meus queridos alunos, que essa relação entre os poderes, ela nem sempre é harmônica, como está lá no artigo 2º da Constituição, não, né?
A harmonia entre os poderes é algo que deveria ser buscado na prática, né? Mas hoje, no Brasil, tem-se muito esse confronto de um Congresso Nacional marcadamente conservador, conservador nos costumes, antinatureza, a bancada, né, do agro mais forte do que nunca, e um Supremo Tribunal Federal, né, na luta pela manutenção de direitos básicos, tanto da natureza quanto, né, direitos humanos fundamentais de grupos minoritários, né? Então é isso que assistimos, né, na relação entre os poderes. Mas como eu queria, viu, Gregory, Francine, Murilo, ficar aqui horas e horas falando desses casos, aprofundando mais, mas a gente tem um compromisso aqui, né, com o tempo e, né, foi um prazer enorme estar aqui, viu? Francine, sempre que me convidar, estarei aqui à disposição da escola. Desembargador Gregory, um prazer revê-lo. Quero convidá-lo, né, a falar para os nossos alunos lá na Dom Helder. Nós estamos com uma turma linda, maravilhosa de mestrado, doutorado, né? Eles ficariam muito gratos de poder aprender com Vossa Excelência, né, sobre muitos assuntos caros à Justiça Federal. Parabéns pela gestão que fez na escola. Quero deixar aqui registrada a minha admiração pelo seu trabalho. E professor Murilo, quero o livro, quero também o professor lá na Dom Helder colaborando com a gente. Obrigado. Eu que agradeço, professor Caio, também queria parabenizá-lo aí pela excelente exposição de uma maneira muito didática e profunda, né? E sintética, que são três coisas que são difíceis de ter numa mesma fala. Então, eu queria parabenizar Vossa Excelência pela brilhante exposição, assim como o meu querido amigo, Dr. Murilo, que nos brindou com a fala interessantíssima sobre os livros, o livro dele, né? Na realidade, esse aqui é o livro, eu tenho aqui em mãos, né, Declínio do Estado de Direito e Ascensão do Estado de Justiça, que é um livro muito interessante que traz essas proposições aí normativas para vincular o ato de julgar. Como aduziu muito bem o professor Caio, nossa escola fez mais de 50 eventos durante esse período da gestão nossa, que não é minha, né? É de toda a equipe da escola, quem parabenizo. E capacitamos mais de 2.000 pessoas durante esses 2 anos, com sem número de palestras, cursos credenciados pela Infam, e com um desafio enorme aí de construir uma escola do zero. Então, eu fico muito feliz com o resultado, porque meu pai me ensinou na vida que a gente não perde a oportunidade de ser humilde e sempre tem que deixar um legado. Eu acho que eu consegui trabalhar essas duas coisas durante esse tempo que fiquei na escola. Parabenizar aí a toda a equipe, na pessoa do Max e da Francine, que estão aqui presentes, agradecendo pelo evento, e me disponho aí, Caio, uma hora a gente marca de ir, será um prazer falar para os seus alunos. A gente só marcar uma agenda aí conjunta que será uma honra para mim. Murilo, muito obrigado pelo seu tempo também. Parabéns pelo livro. Desejo aí muito sucesso nas vendas e com isso eu passo a palavra ao Max aí para o encerramento formal. E esse evento vai ficar gravado, muitas pessoas aí assistem depois, né? Então foi uma honra estar com vocês aqui. Muito obrigado, desembargador Gregory. Muito obrigado, Caio, Francine. Com certeza eu vou mandar um livrinho para vocês. Se eu não for pessoalmente aí em BH, para algum evento, alguma coisa, eu vou mandar pelo correio, tá bom? Um prazer trocar essas ideias com vocês. Senhoras e senhores, agradecemos os pronunciamentos realizados. Com a devida autorização, declaramos encerrado o seminário Criação Judicial do Direito e Segurança Jurídica. Tenham todos uma boa tarde.